Eu quero deixar, começando a palavra, Paulo uma vez escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, eu quero deixar essa palavra para uma igreja aos 120 anos, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há 120 anos atrás, há de completá-la até o dia de Cristo. E assim que Paulo saudava uma igreja, crendo, olha só, crendo que Deus vai completar. Ele não estaria ali para ver, mas a palavra profética precisa ser dita, Deus vai completar. Esta igreja nasceu assim e tem que caminhar assim. O maravilhoso, olhando para Paulo, é que no capítulo 1 ele vai dizer, para mim o viver é Cristo. Eu sempre gosto de pensar em Filipenses, quando Paulo escreve assim, eu aprendi a viver. Tem muita gente que vive a vida toda e ainda não aprendeu a viver, e Paulo diz, eu aprendi. Aí eu pergunto para Paulo, o que você viveu? Ele disse, para mim o viver é Cristo, no capítulo 1. No capítulo 2 ele diz, Jesus é o meu modelo, age em vós o mesmo sentimento de Cristo. No capítulo 3 ele diz, Jesus é o meu alvo, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação soberana de Deus em Cristo Jesus. E no capítulo 4 ele diz que Cristo é a sua motivação. E a motivação é essa, tudo posso naquele que me fortalece. Então a igreja, quando eu digo ela tem um destino, a igreja de Cristo, me preocupo quando eu começo a falar, porque eu começo a querer dar aula de teologia, mas a igreja tem uma origem, e a origem de Deus, a origem da igreja é em Deus, no Deus triuno. A igreja tem uma missão, a Missio Dei, a missão, e a igreja tem um destino. O destino da igreja é eterno. Quando você compreende isso, você começa a compreender a igreja, aí você pode dizer, puxa, que maravilha olhar esta igreja. É interessante que, olhando todas as fotos ali, começando a ver, o que na minha mente eu fecho os olhos e olhando todas aquelas histórias, eu fiquei olhando, eu fico pensando, essas pessoas plantaram oração, essas pessoas plantaram vida. Ontem, no seminário de oração, eu disse isso, não há, o maravilhoso da oração é que a oração não tem prazo de validade. E quando eu olhei aquela primeira foto, eu disse, quantas orações fizeram aqui, quanta palavra foi pregada aqui, aquelas pessoas, aí me lembrei na Bíblia, estamos a rodear de grande nuvem de testemunha. Então olhar para aquelas fotos e olhar uma grande nuvem de testemunha, é como se essa nuvem de testemunha estivesse incentivando, né, para dizer assim, olha, continue. É interessante que essa palavra, aí eu me lembrei do texto em Hebreus, quanto à oração, gente, grave isso, oração não tem prazo de validade. Os seus pais oraram, seus avós oraram, você ainda é fruto dessas orações. Isso é maravilha da igreja. A igreja é chamada para fazer parte da nova criação. A velha criação não anda bem. Não deixe que a serpente decida por você. A velha serpente tem só um destino, o lago do fogo. Mas o cordeiro tem outro destino. Ele está no centro do trono. E uma igreja que caminha pela coroa real do Salvador precisa compreender isso, olhar para o Senhor. Então, quando eu olho para as fotos, eu me lembro de um teólogo alemão chamado Wolfhard Pannenberg. Ele dizia que ser fiel aos apóstolos não é olhar para eles, mas é olhar para onde eles olhavam. Eu queria que você olhasse sempre, quando você olhar a história, para onde eles olhavam. Para onde olhavam? E Paulo diz,
eu olho para a plena, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então essa é a nossa motivação. E essa deve ser a marca da igreja. Olha para onde eles olhavam. E você que tem uma história, que há pessoas que fazem parte dessa história, coloque-se diante de Deus e deixe o Espírito Santo falar com você. Porque a vida da fé, irmãos, é igual uma corrida olímpica, que vocês já viram lá, uma corrida de revezamento. Lembra que o pessoal vai passando o bastão, e vai passando, e vai passando, e vai correndo, e tem uma qualidade muito interessante que as Olimpíadas fazem. A última equipe tem que ser a mais veloz. E você faz parte dessa hora. Qual é a sua velocidade? Os melhores eles colocam no fim, né? Para correr mais rápido. Bem, com isso eu quero trazer uma palavra para você. O grande segredo, como comemorar 120 anos. Como nós devemos fazer para comemorar 120 anos? Como que se comemora? Essa é a minha pergunta ao Espírito Santo. O que eu devo fazer para estar aqui depois de 120 anos e pensar a igreja? Será que eu quero olhar para o passado? Eu quero olhar para o presente? Eu preciso olhar para o futuro? Eu quero ter uma memória que me traga esperança, como diz a Bíblia? Como que eu e você precisamos tomar uma decisão? Eu tenho pouco tempo para falar. Isso é bom, viu? Tem uns pais apostólicos que diz: se bom e breve, 2 vezes bom, e se ruim e breve, menos ruim. Então, vou tentar fazer isso. Um outro disse assim: melhor intenso do que extenso. Tem que avisar os pregadores isso. E nós precisamos estar com essa intensidade no reino de Deus. Eu queria convidar você para assumir este lugar, esta hora. Não é hora de desânimo, é hora de esperança, é hora de vida. Eu estou muito empolgado com isso. Eu acabei de fazer 72 anos. Eu contei uma história aqui. Quando eu cheguei em Londrina em 1984, voltando, eu fui criado lá. Eu lembro que eu encontrei numa sala em 1984, estava lá o reverendo Jonas Dias Martins. Ele estava quase cego, mas ele estava com um papel bem grande aberto e ele estava lendo Romanos. Sabe como era Romanos naquela época? Para ele ler, ele estava com uma lupa bem grande e ele lia letra por letra, mergulhado na Bíblia. Aquilo me impressionou muito. É uma foto que está na minha mente. E ele estava lendo. As irmãs da igreja desenhavam letra por letra. Nós não tínhamos ainda naquela época um computador. Hoje seria tão fácil, né? Você clica e faz o tamanho que você quiser. E as pessoas desenhavam a Bíblia para ele. Eu não sei se um dia alguém tem alguma foto, mas eu tenho na minha mente essa foto. Eu estava chegando para dar aula no seminário, bem jovem ainda, mas eu me lembro que eu fiz uma pergunta, eu vi que ele estava lendo Romanos. Eu perguntei: reverendo Jonas, como o senhor está? Ele puxou a cadeira, deu um salto e disse: estou muito bem, estou tão bem como se estivesse começando hoje. Essa disposição me chamou demais a atenção. Eu contei isso esses dias, mas eu quero contar isso de novo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha: não é mais comigo. Não. Se você está aqui, Deus tem um plano para a sua vida. E o grande segredo da vida cristã é como que eu e você vamos terminar. Muitas vezes a gente começa bem, mas não termina bem. E o grande segredo é como vamos terminar. E o grande perigo depois de tanto tempo é a gente terminar errado. Tem um texto na Bíblia que me chama sempre a atenção, e quando eu falo em aniversário da igreja, sempre ele me vem à mente. Claro que cada hora eu olho com um enfoque diferente, porque a Bíblia é viva, ela fala sempre de novo. Eu digo sempre que a Bíblia é inesgotável. Você pega o mesmo texto,
50 vezes e sempre você tem algo novo. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o único livro em que o autor vem junto. E quando você lê, ela sempre fala de novo. Billy Graham disse que quando ele pegava a Bíblia nas mãos, era como labaredas de fogo que queimavam em suas mãos. Eu sinto a mesma coisa. Eu vejo que nós precisamos pregar a palavra e dizer: Senhor, fala de novo conosco, porque toda essa história que você viu está baseada nessa palavra. Eu quero convidar você para ler um texto comigo em Mateus capítulo 20, quando Jesus disse: o reino de Deus é. Porque o reino de Deus é interessante, o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero que você observe que o texto de Mateus, Jesus está dizendo: olha, preste atenção, que o reino de Deus é, e fazer parte da igreja é ser chamado para este reino. E o texto está dizendo que ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E é interessante que o texto diz: e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Era 6 da manhã. A Bíblia diz que depois ele foi à terceira hora, 9 da manhã, e viu outros que estavam desocupados. Eu quero que você observe essa palavra desocupados, porque Jesus está dizendo: se você foi criado para ser chamado para um projeto de Deus para a sua vida, você foi chamado para um propósito de Deus, e que Jesus já está começando a dizer para mim e para você o seguinte: que estar fora do projeto de Deus para a vida, Jesus está dizendo isso, hein? Ele chama de estar desocupado. Não importe com o que você esteja ocupado, você precisa estar ocupado com o plano e o projeto de Deus para a sua vida. E o plano e o projeto de Deus para a sua vida tem a ver com a igreja, com a missão no mundo, com Deus mesmo. E ele colocou eles para trabalhar. No versículo 5 diz: tendo saído outra vez perto da hora sexta, é meio-dia, e na hora nona, 3 horas da tarde. E o texto de novo diz: estavam desocupados. E perguntou: por que vocês estão desocupados? Sabe que a pergunta de Jesus está dizendo: quanto é que eu e você estamos ocupados? Essa é uma pergunta para mim e para você, não importa a idade que você tenha. Eu acabei de contar uma história de alguém: eu me sinto tão bem como se estivesse começando hoje. Estamos sempre começando hoje. Existe algo ainda para fazer. Pode até ser uma vida de oração, que é um dos maiores trabalhos. Quanto que você está marcando isso? E o texto está dizendo: por que vocês estão o dia todo? Talvez alguns não estão o dia todo, mas algum período da vida. O que o Senhor tem para mim, para a minha igreja, para a igreja, para a família, para esta igreja, agora, o que Deus espera ainda de você? Então esse texto é um chamado ao estar nesse plano e do projeto de Deus. E aí eles falaram: ninguém nos contratou. Ele disse de também. Interessante que ao cair da tarde, diz o texto, que ele chegou lá e era já a 1/10, na hora 1/10, estavam desocupados, 5 da tarde. E agora eu vejo algo incrível: na última hora todos estão juntos. Os trabalhadores da última hora todos estão. E quando todos estão, interessante que na hora de fazer o pagamento, o Senhor mandou começar pelos últimos. E quando começa pelos últimos, olha o que o texto diz: ele mandou pagar a mesma coisa para todos. Jesus está querendo dar uma lição para nós aqui. Ele está dizendo logo de cara que não é mérito, é graça. É graça. É graça. A questão é o chamado, é graça. E
aí os primeiros achavam que iam receber mais, mas eles receberam o mesmo. E aí eles terminam muito mal. Sabe por quê? Mas tendo o recebido, versículo 11, murmuraram. Interessante, eles começaram bem, mas não terminaram bem. Terminaram murmurando. A grande pergunta minha para você é o seguinte: como é que nós vamos terminar bem? Eu tenho visto muitos no ministério cristão terminando amargurados ou murmurando. E é interessante que o texto mostra algo para mim e para você. Ele nos chama. Cada um é chamado numa hora. Eu louvo a Deus porque Deus me chamou às 6 da manhã, né? Eu sou um fruto da igreja. Meu pai, quando eu nasci, ele já me entregou a Deus. Mas tem gente aqui que começou às 3 da tarde, ou ao meio-dia, ou às 9 da manhã. Eu já encontrei, visitando, eu estou quase completando 50 anos de ministério, eu já encontrei pessoas que foram chamadas às 5 para 6, né? E já fui em hospital vendo pessoas sendo chamadas na última hora e não puderam mais fazer mais nada. Estava reclamando, sabe por quê? Eu não tive o privilégio de servir um Deus tão maravilhoso. O que eu quero colocar para vocês é que esse texto nos chama a dizer que a questão não é o que eu vou receber, mas a questão quanto é que eu faço, não por causa de mim, mas por causa dele. Quanto é que eu estou centrado em Deus? E o que me impressiona nesse texto, que Jesus, quando ele vai acertar com aqueles que trabalharam só uma hora, ele vai mostrar para nós o seguinte: para mim tem um princípio aqui: Deus vai surpreender você. Se eles soubessem o que eles iriam receber, você imagina qual a intensidade com que eles teriam trabalhado. E esse é o ponto que eu quero mostrar para você. Será que nós estamos conscientes do surpreendente de Deus na nossa vida? E Jesus está me chamando a você para que, enquanto estamos aqui, nós temos que fazer e mais, com toda a intensidade, com toda a prontidão, com toda a vida. Não é hora de terminar errado. Quando eu falo sobre terminar, eu quero dizer o seguinte: tem um professor de uma universidade da Califórnia que ele fez uma pesquisa muito interessante, que a pesquisa chama Terminando Bem. Se você entrar no Google, coloca em inglês, você vai encontrar essa pesquisa. É de Robert Crinton. Ele diz o seguinte: ele fez uma pesquisa em 1.500 líderes, tanto na Bíblia como fora da Bíblia. Sabe que ele descobriu algo pesado para a gente ouvir. Cada 3, só um terminaram bem. Na Bíblia também. Cada 3, só um terminam bem. Estou falando de líderes. Você imaginou o que eu estou falando? Cada 3 pessoas, só um termina bem, 2 terminam mal. Aí sabe o que ele foi descobrir? O que quais são as características de quem termina bem. Eu fiz uma anotação aqui bem rápida eu não vou explicar, só resumir para vocês verem. Quais são as maiores características de quem terminam bem? Todos eles: uma vibrante relação com Deus até o fim. Entende isso? Todos que terminaram bem tiveram uma relação radiante, vibrante. Não é só conheço Deus, não. Relação radiante. Eu fiquei pensando, sabe que igreja que nós estamos precisando hoje? Uma igreja radiante. Pais e mães radiantes, radiantes em Deus,
Essa é uma característica. Quer terminar bem? Não quer terminar murmurando? Relação radiante com Deus. Essa é a vida de oração, a vida de intimidade com Deus. E aí você pode descobrir, por exemplo, Paulo é um exemplo. Ele coloca Paulo como exemplo. O maior exemplo que ele coloca no Velho Testamento é Daniel. E no Novo Testamento, Paulo terminou bem. Ele disse: terminei a carreira. Jesus disse: eu terminei a obra que me deste para fazer. Paulo disse a Timóteo: cumpre cabalmente teu ministério. Terminar bem é a sua característica. Uma segunda característica é ele tem uma postura de aprendendo de várias fontes, uma habilidade para aprender, querer desenvolver, aprender sempre. Como que você faz para terminar bem? Aprendendo sempre. Para mim o maior exemplo é Paulo, né? Paulo, ele chega para Timóteo e diz assim: o tempo da minha partida é chegado. Ele já está despedindo. Aí ele diz assim, bem no final: me traga os livros. Eu sempre fico pensando, ele acabou de dizer que vai embora e está chamando, está pegando livros. Ele quer continuar lendo, ele quer continuar aprendendo. Eu já brinquei com os meus alunos que se eu estiver lendo um livro e chegou a minha hora, e vamos embora, não, espera um pouquinho, eu tenho que terminar esse capítulo aqui. Aprendendo sempre. Isso é uma característica. Você vê, isso daqui é uma pesquisa. Mas essa pesquisa me leva a compreender como eu preciso fazer para terminar bem. Uma terceira característica, aí não é 100%, mas basicamente manifestam Cristo como modelo. Daí ele cita até o caso de Mahatma Gandhi. Mas o fato de que Cristo é o modelo, o maior modelo dos que terminaram bem. Isso impressiona também. Terceiro, deixa um legado. Deixa um legado na história. Qual é a sua vida? Por mais simples que você seja, você tem algo a fazer. A Bíblia diz que os membros mais fracos também são importantes, deixam um legado na igreja, no corpo de Cristo. Todos nós. Em quinto lugar, eles têm um senso de destino. Sabe o que é? Eles sabem para onde estão vindo. Para isso estão indo. Sabe de onde vêm, estão fazendo e para onde vão. Tem um senso de propósito. Tem um senso de destino. Bom, isso são características que essa equipe da universidade conseguiu descobrir. Busca perspectiva, renovação, disciplina, aprender sempre, mentoria, alguém está ajudando sempre. Então, quando eu olho para a Bíblia, no texto, quando nem todos terminaram bem, e começo a ligar com isto, e alguns murmuraram, enquanto outros estavam radiantes, eu gostaria de terminar radiante e não murmurando, radiante e não amargurado. Você já imaginou como esses que começaram a última hora, na hora que eles receberam o pagamento, eles falaram: uau, que Senhor é este? Eu acho que a primeira sensação que eu teria é dizer: eu deveria ter feito mais, eu devia ter me entregado mais, eu devia ter, vamos olhar agora como igreja, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter evangelizado mais, eu devia ter me comprometido mais com este reino, eu devia ter me entregado mais para a glória de Deus. E é isso que Jesus está dizendo: Deus vai surpreender você. Então, haja de tal forma que o Senhor seja glorificado na sua vida. Quantas lutas nós tivemos? Pense na sua igreja, 120 anos, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos traumas. Mas você não deve ser movido por traumas, movido por amarguras, movido por decepções. Não, é movido pelo Senhor, movido
por aquilo que está chamando você. Este é o reino. Jesus está dizendo, o jeito de você completar 120 anos é comprometendo-se mais. Esse é um privilégio. Então esse texto é um alerta, Jesus está apontando para o Pai, o surpreendente Pai, a sua graça, a sua misericórdia, a sua soberania, o privilégio, a sua resposta é um privilégio de servir. A questão não é quanto eu vou ter de resultado para mim, o grande segredo desse texto é quanto eu tive privilégio de servir. É invertido isso. O que começou às 6 da manhã tinha que estar mais grato, porque eu servi mais, eu servi melhor, eu servi com mais tempo este Senhor, que vale a pena. É isso que Jesus quer mostrar. Quanto eu estou ocupado com este reino. Por isso eu quero dizer para você que esse texto, como terminar bem, eu diria para você em 3 ideias básicas. Sabe como você tem que fazer, como você tem que viver e como que você tem que celebrar 120 anos? Primeiro é com muita gratidão. Gratidão plena. Eu fico pensando esses trabalhadores da última hora, como foi que eles chegaram em casa? Como foi que eles olharam para... Você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Você imagina amanhã, se esse mesmo trabalhador chamasse ele às 6 da manhã, que intensidade ele trabalharia? Puxa, ele pode me chamar de novo, eu vou trabalhar como nunca antes. Eu sou devedor. É graça demais. Gente, nós não fomos chamados para praticar religiosidade, nós somos chamados para um reino. E nosso reino tem um rei. Apocalipse 7,17 diz: o Cordeiro está no centro do trono. Gênesis tem uma serpente numa árvore, João tem um cordeiro numa cruz. Mas a cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono não está vazio. O cordeiro está no centro do trono. E é este Senhor que servimos. Este é o reino. Isso deve ser a motivação maior. Sabe como? Gratidão. Gratidão porque Ele chamou você da praça da angústia, da praça da incerteza, da praça do sem destino. O mundo de hoje é um mundo da incerteza. Viver é incerteza. Os filósofos falam disso, é um mundo da incerteza, é a vida da incerteza. E o reino de Deus é o reino da esperança, da certeza, da vida, do Cordeiro, que é digno. Então, quando você olha, é gratidão. Olha para essas fotos com gratidão. Eu estou aqui porque outras pessoas trouxeram o bastão. Nesta corrida, Jesus disse, olhando firmemente, a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, corramos. Ele é autor, ele é consumador. Você corre. Esse bastão foi passado e agora está na sua mão. O que você vai fazer? Qual a sua velocidade? Qual o seu destino? Como fazer o melhor possível? Tem hora que eu fico pensando em Paulo, gente. Paulo, você já pensou se Paulo tivesse os recursos que nós temos hoje? O que você acha que Paulo faria? Paulo estava sempre lá na frente, preso, está pensando em ir para a Espanha.
atravessar possibilidades, chegar onde tinha que chegar. Irmãos, onde estamos com todo o recurso que nós temos? O que podemos fazer? A minha pergunta como igreja hoje, você perguntar o seguinte: Senhor, o que podemos fazer que ainda não fizemos? O que podemos ser que ainda não somos? O que a primeira IPI de Curitiba pode fazer e ainda não fez? Neste tempo, nesta hora, não importa a idade que você tem, Deus tem um plano para você ainda. Coloque-se diante de Deus. O Cordeiro é digno, Ele está no trono. Gratidão, gratidão. Ele me tirou um dia da praça, da angústia, da incerteza. Então eu quero dizer para você, e se você foi chamado às 6 da manhã, gratidão. 9 da gratidão. Meio-dia, gratidão. 3 da tarde, gratidão. Não importa, Ele me chamou e eu preciso responder a esse chamado. Gratidão. Sabe o que eu estou dizendo a você? Alegria. Esse termo aqui foi ou de murmuração ou de alegria, ou dizer assim: estou decepcionado. Não, eu tive o privilégio de servir mais tempo. Eu estou na foto. Meus pais estão nas fotos. Olha que maravilha. Meus avós estão nas fotos. Uma vez eu ouvi um pregador da Argentina falando uma coisa muito interessante. Ele disse: Deus já bateu a foto do jornal celestial. Quem são esses? Olha a foto. Eles, pois, venceram. E ele usou uma expressão que eu gostei muito: venceram de goleada. Aí ele perguntou para nós, que eram jovens naquela época: você está na foto que João viu? Você está na foto que João viu? Eu estou na foto. Não importa o que o diabo queira fazer, eu estou na foto. É isso que é a esperança. Eles venceram. A foto já foi tirada. Eu sei que você tem lutas, dificuldades, mas a foto foi tirada. Você sabe que eu ainda gosto de assistir a Copa do Mundo de 70, né? Quando eu quero ver bom futebol, eu gosto de ver de novo. E eu lembro daquela última, vocês que são da minha idade lembram disso, nós sofremos demais naquele último jogo com a Itália. E a gente queria que terminasse o mais rápido possível. E, puxa, tem que terminar. E parece que quando a coisa vai piorando, você vê que o tempo não passa, né? E é interessante, quase a bola entrou. Mas naquela época a gente sofreu muito. Hoje eu assisto bem tranquilo, porque eu sei que foi 4-1. Então, eu já sei qual é o resultado. Foi goleada. Então eu assisto com uma tranquilidade tremenda. A gente quer até não dá para fazer mais uns aí, né? Eu quero dizer que essa é a ideia que eu estou dizendo para você. Deus faz algo mais maravilhoso. Ele mostra para a igreja a foto e diz: ganharam de goleada. Não importa o que esteja acontecendo desse sofrimento deste mundo hoje, o diabo faz para lá, para cá. Eu sei que a velha serpente termina no lago de fogo. E a igreja está na foto do Cordeiro de Deus. Por isso vocês têm que se levantar com gratidão, com alegria, com celebração. É hora de ter alegria, 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 alegria. Gente, alegria. A igreja tem que ser radiante de alegria. Mas eu termino com mais uma ideia. Eu falei de gratidão, de alegria pelo privilégio de servir, alegria pelo privilégio de orar,
de evangelizar, de colocar-se à disposição, de fazer o melhor para a glória de Deus, com muita alegria. A igreja precisa ser basicamente alegre. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Sabe por que alegre? Porque Ele está vivo. Sabe por que alegre? Porque Ele está vindo, o nosso Rei está vindo. O Rei vem. Por isso que você tem que estar com muita alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus disse: a minha alegria vos dou para que a vossa seja completa. Nossa alegria tem que ser envolvida pela alegria de Cristo. E a Bíblia diz: por causa da alegria que está proposta, Ele suportou a cruz. Então não importa como você está vivendo hoje, mas você tem que olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu preciso viver esta alegria. O mundo está triste, apático. As crises são cada vez maiores, mas o reino de Deus é a alegria chegando. A alegria do Senhor é a força. E eu quero terminar falando sobre prontidão. Eu fiquei pensando, esses da última hora, quando eles chegaram, 5 da tarde, falta só uma hora, o que falta eu fazer? O que eu tenho que fazer? O que está precisando fazer? Quanto que você tem de disposição nesta hora do mundo, nesta hora da igreja, nesta hora desta igreja, depois de 120 anos, disposição, prontidão. Interessante, eu gosto sempre de usar esse texto, porque ele é para mim revelador, e eu quero deixar, se você quiser anote, o Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no versículo 14, do capítulo 1:14, ele diz assim: eu sou devedor, ele está dizendo, eu tenho uma dívida, tanto a gregos como a bárbaros, quanto a sábios, como a ignorantes, quanto está em mim. Aí no versículo, é forte isso, 15, olha, por isso, quanto está em mim, estou pronto. Estou pronto. Você está pronto? Ele disse: eu sou devedor, eu estou pronto. Olha, prontidão. Prontidão. Como que eu faço para ter o aniversário da igreja com 120 anos, respondendo com prontidão? Isso vai ser o maior presente. Quanto que você está pronto? Prontidão. Prontidão para servir. Paulo está dizendo: eu estou pronto para anunciar o evangelho. Ele está dizendo também em Roma, em qualquer lugar, estou pronto. Prontidão. Esse é o maior presente. Já que o aniversário é da igreja, você pode ser o presente dela. Qual é o seu presente? Prontidão a Cristo. Prontidão para servir. Prontidão para fazer. Prontidão para orar. Prontidão para evangelizar. Prontidão para contribuir. Prontidão para glorificar a Deus aqui. Essa é a forma de você celebrar. Gratidão, alegria, prontidão. E Paulo diz depois, no versículo 16: porque eu não me envergonho do evangelho. Sou devedor, estou pronto, não me envergonho. Porque quando a gente envergonha, quando a gente tem vergonha, a gente vira vergonha, em vez de não envergonhar. Nós precisamos de uma igreja que esteja comemorando ao seu aniversário, não apenas olhando para o passado como memória, mas ativando uma esperança nessa memória de prontidão, de compromisso, de gratidão, de alegria, e dizer: agora é minha vez. Pega o bastão. Eu vou voltar na história do bastão para dizer o seguinte: diz que isto nasceu na Pérsia. Eles usavam, o correio usava isso. A pessoa tinha que levar uma mensagem para outro lugar. Como que ele fazia? Ele colocava no bastão as informações, saía correndo, tinha um lugar que parava, alguém pegava e continuava, né? Ele não conseguia sozinho chegar lá na outra cidade. Então isso foi uma forma que eles criaram o correio, trocando o bastão. Essa foi a ideia para depois nascer a corrida da troca de bastão. Eu fiquei pensando nisso, falei: puxa vida, é assim a igreja. Alguém correu, passou, agora é com você, agora é você,
Bem, vocês estão aqui, então agora é com você. Compromisso. Velocidade. Está chegando a hora. Está chegando. Dá no Senhor fidelidade, dá no Senhor compromisso. Essa é um décima hora. Deus vai surpreender você. Por que eu não fiz mais? Eu gosto sempre de lembrar daquele filme. Por que eu não fiz mais? Por que eu não fiz mais? Por que eu não fiz mais? É hora de falar isso agora. Intensidade. Eu quero convidar você para orar comigo, para colocar a sua vida em Deus e para dizer: Senhor, move teu espírito nesta igreja, que eu possa dizer: Senhor, chegou a hora de nós olharmos para o que o Senhor quer que olhemos. O Espírito Santo, Ele nos chamou e chamou você. Feche os seus olhos. Pai, eu quero abençoar, pedir a tua bênção sobre o teu povo, sobre a igreja, sobre a caminhada da fé, para que esta igreja seja inundada da tua glória, graça, majestade, força e presença, e nós possamos ativar uma gratidão, uma alegria e uma prontidão jamais vista, de compromisso, para que essa igreja caminhe forte, como o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja, isto seja até a volta do Senhor. Pai, seja uma igreja inspiradora para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Senhor, essa igreja tem uma história, esta igreja foi aqui que nasceu um dia um lema para este país: avante por Cristo, nem um passo para trás. Foi aqui um dia que nasceu uma frase que ecoou neste país: o Brasil para Cristo. Pai, o Senhor levantou um dia jovens aqui comprometidos com o teu reino, de uma forma que ecoou em toda a nação brasileira. Ó Senhor, nós queremos pedir que o Senhor ative em nós uma memória que traga esperança, que traga força e graça. Nós queremos pedir, Senhor, que nós sejamos mais uma vez surpreendidos pelo teu Espírito, pela tua graça, que o teu Espírito sopre sobre a igreja um novo tempo, um novo agora, um novo amanhã. Senhor, que nós sejamos cheios de alegria, cheios de gratidão, mas cheios de disposição e prontidão para te servir nesta geração, para o louvor da tua glória. Abençoe o corpo pastoral, abençoe o corpo de presbíteros e presbíteras, o conselho, os diáconos, diaconisas, líderes de ministérios, líderes de células. Senhor, abraça esta igreja com a tua graça, misericórdia, palavra e com o mover do teu Espírito. Nós oramos para a tua glória, pelos méritos gloriosos de Jesus, e que esta igreja seja fiel pela coroa real do Salvador, em nome de Jesus. E quem crê e recebe diz amém. Deus abençoe a igreja. Aleluia.